continuando a nossa explanação sobre a LGPD, nós vamos falar então sobre o tratamento dos dados pessoais. A Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela objetiva proteger direitos fundamentais de liberdade e privacidade do cidadão, o livre desenvolvimento da personalidade deste cidadão. E essa proteção vai se dar em razão do tratamento, seja nos meios físicos ou digitais. Então vejam muito bem, nós não estamos falando somente em dados que são compartilhados via internet, nos meios físicos também, né? O tratamento desses dados pessoais feitos por uma outra pessoa natural, que, por exemplo, pode ser um blogueiro. Você segue um determinado blogueiro ali, ele coloca um formulário com um monte de questões para você responder, ele é uma pessoa natural. Ou então quando você cede informações para um profissional liberal, um advogado, enfim. E também ao tratamento feito pela pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. A LGPD ainda traz no seu artigo 2º os fundamentos que norteiam a proteção de dados. Então vejam que repete inclusive bastante aí, respeito à privacidade, autodeterminação informativa. A pessoa, ela que escolhe o que ela deve fazer com seus dados. É claro, existem algumas questões relacionadas aos dados que a pessoa tem obrigatoriedade de cedê-los, mas ela tem essa autodeterminação sobre a informação, sobre os seus dados. Liberdade de expressão, liberdade de receber informação e repassar comunicação, opinião, a inviolabilidade da intimidade, honra e imagem. De certa forma, estamos repetindo aqui a privacidade. Mas, em contrapartida, nós temos como fundamento o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, a livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor, direitos humanos, livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade e o exercício da cidadania. Então veja que a lei traz como fundamentos tanto direitos relacionados àqueles que precisam do uso de dados e, claro, o direito daqueles que têm os seus dados expostos. Então vejam que, independente do país ou de onde esteja localizado ou estejam localizados aqueles dados, as operações de tratamento que sejam feitas no Brasil, quando o objetivo de tratamento seja ofertar bens ou serviços a indivíduos que estão no Brasil, independente de ser brasileiros ou não, quando o tratamento é relativo ao indivíduo que está localizado no Brasil, independente de ser ofertar bens ou serviços, ou quando dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados aqui e são tratados fora, a lei que vai servir de base para direcionar esses direitos e todas essas questões é a LGPD, ou seja, é a lei brasileira. Existem alguns casos em que esta lei não vai ser aplicada ao tratamento de dados pessoais. Quando, por exemplo, o tratamento é feito por uma pessoa natural, uma pessoa física, mas para uma finalidade particular e não econômica. Ou seja, quando você vai tirar uma foto dos seus parentes numa festinha e colocar no Facebook, claro que é sempre interessante você pedir a autorização dele, mas isso não vai passar por LGPD, é uma finalidade particular. Nós temos aqui finalidade jornalística e artística, finalidade acadêmica, respeitada algumas hipóteses que estão na própria LGPD, finalidades exclusivamente relacionadas à segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado,
É claro que uma pessoa que foi pega em flagrante, a polícia pede o documento da pessoa, a pessoa não vai falar, olha, não vou te dar não, o documento não, por causa da LGPD, eu estou protegido pela lei. Não é assim que funciona, né, gente? E aqueles dados que estão passando pelo Brasil são originados e destinados a outros países, desde que aquele país em que provém esses dados proporcione o mesmo grau de proteção da lei brasileira. Vamos falar então sobre alguns conceitos que a própria lei traz, que está no artigo 5º. Nós não vamos falar de todos, mas os mais importantes. Por exemplo, o que é um dado pessoal? É a informação relacionada à pessoa natural, pessoa física, identificada ou identificável. O que é um dado pessoal sensível? Já é um dado que nós precisamos ter um cuidado maior. É um dado que se relaciona à origem racial ou étnica, à convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, além de dados relativos à saúde ou à vida sexual, dado genérico ou biométrico relacionado à pessoa natural. Ou seja, são dados que podem levar, inclusive, se houver má intenções, né, claro, pode levar até à discriminação de pessoas. Por isso ele é chamado sensível. Já o dado anonimizado é aquele dado que se relaciona a um titular que não pode mais ser identificado. Né? Quando eu considero a utilização de algum meio técnico, né, razoável, disponível na ocasião do tratamento, para que esse dado esteja anonimizado, ou seja, que ele apareça como genérico e não identifique a pessoa ou o titular, que por sua vez é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. Nós temos ainda o conceito de controlador, que é a pessoa a qual compete a decisão referente ao tratamento de dados. Por exemplo, nós temos uma empresa que ela precisa de determinados dados dos indivíduos para prestar o seu serviço, né? Então ela controla, ela fala, bom, ela decide o que eu preciso fazer com esses dados e como fazer. Nós temos o operador, que é aquele que pode realizar o tratamento em nome do controlador. Né? Porque muitas vezes o serviço prestado pelo controlador, ele precisa dos dados, mas não é ele que vai operar. Quem vai operar é um terceiro em nome dele. Então ele fala para esse terceiro, olha, operador, eu preciso de colher tais e tais dados para isso ou aquilo. E o operador vai lá e faz essa operação para o controlador. Um exemplo prático, fácil aí de operador, seriam empresas de desenvolvimento, né, de software e que vão continuar dando a manutenção, né, e não só manutenção, mas que esses dados vão ficar num servidor dele, né? Ou seja, ele oferece esse serviço para o controlador. O encarregado é aquela pessoa que o controlador indica para atuar como canal de comunicação entre ele, os titulares de dados e até a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. No Centro Paula Souza nós temos a Paula Cassel, que é a encarregada. Então toda a comunicação que os titulares precisarem fazer com o centro, vai fazer por meio dela. E o tratamento, o que é o tratamento? É a operação que se realiza com dados pessoais. E aí vejam quantas ações aí nós consideramos como tratamento. Coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, o armazenamento, a eliminação desses dados, o controle da informação, a transferência, a extração de dados. Então, todas essas ações se relacionam a tratamento de dados pessoais. Nesses outros conceitos que nós trazemos, é importante a gente falar do consentimento. O que é o consentimento? É uma das hipóteses de tratamento. Tá? O consentimento é quando o titular lhe dá uma manifestação
livre, né? Uma manifestação que foi informada para ele, uma manifestação que é inequívoca, a qual ele concorda com o tratamento dos dados para uma finalidade determinada, que o controlador vai avisá-lo. Então, esse é o consentimento, uma das hipóteses e, a meu ver, a hipótese mais fácil de verificar, mais importante, porque eu tenho ali a autorização do titular para que os meus dados sejam tratados. Por último, a lei traz o conceito do relatório de impacto, que é um documento que o controlador descreve os processos de tratamento relacionados aos dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, e quais são as medidas de salvaguarda e mecanismos para mitigar os riscos. Então, o relatório de impacto, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela pode compelir as empresas a que façam esse relatório de impacto. O tratamento de dados pessoais é realizado embasado em alguns princípios. Nós vamos falar alguns deles apenas aqui, que, na minha visão, claro, todos são absolutamente importantes, mas são aqueles aos quais a gente tem que ter um cuidado maior. Primeiro princípio da boa-fé. A boa-fé que está naquela intenção do controlador, do operador, né, em fazer a coisa certa. A boa-fé é quando a gente age da maneira certa, da maneira necessária. Né? Então, esse é o principal, né, é o princípio, digamos, mais importante que nós devemos nos ater. Mostrou que está de boa-fé, você está demonstrando que você não teve a intenção de que houvesse um vazamento, de que houvesse algum problema. Né? Mas não só esse princípio a gente tem que respeitar. A gente tem que analisar que existe o princípio da finalidade, que é a realização de tratamento de dados pessoais para propósitos legítimos, para propósitos específicos, explícitos, propósitos que foram informados ao titular, sem a possibilidade de um tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades às quais você informou o titular. Nós temos o princípio da necessidade, que é a limitação do tratamento de dados ao mínimo necessário para a realização das finalidades que eu informei. Ou seja, existem alguns tipos de dados que eu não preciso pedir para o indivíduo, sendo que aquele tratamento não tem um encaixe com aquele dado que eu pedi. Né? Por exemplo, se eu quero simplesmente mandar um e-mail marketing, eu sou uma empresa, quero mandar e-mail marketing para eventuais futuros clientes. Ora, se eu peço para enviar esse e-mail marketing para eles, eu vou pedir no máximo ali o nome, um contato de e-mail e olhe lá um telefone para mandar um WhatsApp. Né? Eu não tenho porquê, eu não tenho necessidade de pedir algo a mais do que isso. Como, por exemplo, a cor, a etnia. Não há necessidade deste pedido. Vejam também que é muito importante termos a segurança, ao princípio da segurança, que é a utilização de medidas técnicas e administrativas que são aptas a proteger os dados de acesso não autorizado. Né? Princípio da prevenção, adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude dos tratamentos que as empresas fazem. Muito importante aí também, o princípio da não discriminação, que é a impossibilidade de realizar tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Muito bem, mas quanto às hipóteses de tratamento, ou seja, quais são as hipóteses, que base eu posso me utilizar para tratar dados? O primeiro é o que nós já falamos, mediante o consentimento. Mas é só o consentimento que as empresas podem
só mediante o consentimento é que as empresas podem tratar dados? Não. Né? Não tem alguns dados que você não precisa de colher a assinatura ou colher a autorização, né, o consentimento do titular. Por exemplo, quando eu tenho que cumprir uma obrigação legal ou regulatória, né, se eu sou um órgão público ou até uma empresa, eu tenho obrigação legal. Eu tenho obrigação legal, por exemplo, de guardar, de armazenar os dados dos meus funcionários. Eu tenho até um prazo longo que eu tenho que guardar isso, até por uma questão de previdência social e etc. A administração pública, por exemplo, ela pode tratar dados e usá-los necessários à execução de suas políticas públicas. Os órgãos de estudos, órgãos de pesquisa, IBGE, por exemplo, ele pode tratar dados para realizar estudos, sempre que possível, garantida a anonimização. Eu posso me utilizar no tratamento de dados quando esses dados são necessários para executar um pré-contrato, um procedimento preliminar relacionado a contrato que eu, como titular, pedi. Se eu fui a um banco, pedi uma análise para ver se eu consigo um determinado empréstimo, ora, é a meu pedido, então eles vão se utilizar dos meus dados. Eu posso ainda me utilizar desses dados, uma hipótese de utilização desses dados, para proteger a minha vida ou a vida de terceiros, para a tutela da saúde, para a proteção de crédito, observada a legislação pertinente, ou seja, eu não posso, uma pessoa não pode falar, olha, Serasa, você não pode expor meus dados aí. Não, existe uma legislação para isso. Então, eu não preciso do consentimento do devedor para colocar os dados dele, alguns dados específicos relacionados a ele no Serasa. E os dados sensíveis, pessoal, que a gente já falou para vocês, o tratamento desses dados somente vão ocorrer mediante o consentimento que estará específico e destacado pelo titular ou seu responsável legal, para finalidades absolutamente específicas. Então, a cada dado pessoal sensível que eu necessitar, eu tenho que especificar exatamente a finalidade, uma finalidade clara, para cada um deles e ter a autorização para cada um deles. Sem consentimento também pode-se usar? Sim, mas indispensável para um cumprimento de obrigação legal, para aquele tratamento da administração pública, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, o exercício regular de direitos e os outros que nós estamos vendo aí neste novo slide. E os dados de crianças e adolescentes? Assim como os dados sensíveis, dados pessoais de crianças e adolescentes também têm uma proteção maior da lei, Ele tem uma atenção maior. Veja lá que o tratamento de dados pessoais de menores somente pode ser realizado com consentimento específico, novamente, e em destaque, dessa vez, fornecido por ao menos um dos pais ou responsáveis. Mas, pessoal, eu posso me utilizar desses dados por um prazo indeterminado? Não é bem assim que a lei fala. A lei nos informa sobre o término do tratamento de dados. Então, o término do tratamento ele vai ocorrer quando eu verificar que a finalidade daquele tratamento foi alcançada. Atingir a finalidade, acabou, terminou o tratamento. Quando aqueles dados deixarem de ser necessários ou pertinentes ao alcance de quê? Da finalidade que eu informei o titular. Ou quando eu verifico que houve o fim do período de tratamento. Coloquei como período, terminou, acabou.
Há também o término quando o próprio titular, em razão do seu direito de revogar o consentimento, veja bem, consentimento, não nas questões de obrigatoriedades, tá? Mas quando foi por consentimento, o próprio titular pode falar, olha, não quero mais que se utilizem dos meus dados, estou revogando a autorização. Tá? Eu tenho também o término do tratamento. E pela determinação da autoridade nacional, quando houver alguma violação do que está disposto na lei. Vejam, então, que a lei nos traz algumas considerações sobre a possibilidade de conservar dados. Mas quando eu tenho um cumprimento de obrigação legal regulatória, quando é para estudo por órgão de pesquisa, quando é transferência a terceiro, desde que eu tenho os requisitos de tratamento, quando eu informei que há a possibilidade de transferência a terceiro ou uma obrigatoriedade disso, e quando eu quero usar de uma maneira exclusiva, mas sem acesso a nenhum terceiro e que eu anonimize esses dados. E quanto aos direitos do titular? O titular tem direitos não só relativos ao consentimento, mas a qualquer outro tipo de hipótese, porque ele pode querer saber se existe tratamento, seja pelo consentimento ou não. Ele precisa saber, ele pode querer saber, ou ter acesso a quais dados que nós temos dele. Ele tem direito de corrigir os dados que estão incompletos, inexatos ou desatualizados. Ele tem direito de solicitar a anonimização, o bloqueio, ou seja, para que você pare de usar, ou que até que você elimine os dados, quer não só parar de usar, mas elimine os dados que são desnecessários, que são excessivos ou que estão sendo tratados em desconformidade com a lei. Além disso, ele pode pedir a portabilidade daqueles dados a um outro fornecedor de serviço, ou produto, assemelhado ao seu, mediante uma requisição expressa. Para isso que existe lá o encarregado de dados nas empresas. Receber de maneira gratuita, de forma gratuita, mediante a requisição, a eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento, que nós já falamos. Ele tem direito a receber informação sobre as entidades públicas ou privadas com as quais o controlador compartilhou os dados dele. Ele tem direito à informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Ele fala, olha, eu posso não fornecer? E qual é a consequência de eu não fornecer? Você não vai ter acesso a isso, ou aquilo, etc. Então ele tem direito de saber se, olha, para eu poder me utilizar do serviço seu, empresa, mas eu não quero fornecer consentimento a determinados dados. Quais são as consequências dessa negativa? Eu vou continuar podendo ter acesso ao serviço que eu quero que vocês me prestem? Então a empresa ela precisa falar isso para ele. E claro, o direito de revogar o seu consentimento sobre o tratamento dos seus dados.